Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, tem um gosto especial por carros esportivos. Mas, num dos dias mais importantes da vida dele, ele teve que se contentar com a carona numa viatura da Polícia Federal. Foi assim que ele chegou ao Senado para participar da CPMI, que investiga um esquema que teria desviado 6 bilhões de reais da Previdência. Uma vez do lado de dentro, ele tratou de rejeitar o apelido, com o qual ele se tornou famoso e odiado também. Hoje terei a oportunidade de demonstrar que jamais fui esse personagem fictício, o chamado careca do INSS. Mas essa ressalva não adiantou muito não. O relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, estava apegado demais ao apelido do depoente. Senhor careca do INSS, o senhor fugiu do país 5 dias antes da operação sem desconto e voltou 5 dias depois ao país quando teve a certeza que não havia mandado de prisão contra o senhor. Quem da República Brasileira vazou para o senhor a operação da Polícia Federal? E foi assim que o relator escolheu abrir cada uma das perguntas dele, sempre fazendo referência ao apelido. Senhor careca do INSS, quais foram os deputados e senadores que permitiram que o senhor indicasse pessoas no INSS, no Ministério da Previdência Social, terminando no maior roubo da história dos aposentados e pensionistas? O careca do INSS não tinha obrigação de responder as perguntas e, diante do relator, ele preferiu mesmo ficar em silêncio. O relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir, e por isso não responderei às perguntas de Vossa Excelência. E ele só não respondeu às perguntas do relator. Quando outros parlamentares questionaram, ele até colaborou. Se o relator já estava meio indisposto com ele, isso só deu mais incentivo para novas ofensas. Está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Autor do maior roubo da história do Brasil. Autor da história. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você... Aqui, presidente, estamos diante do autor do maior... E assim, a sessão logo acabou suspensa. O que eu vou dizer aqui agora pode parecer um pouco estranho, mas na boa, tratar o careca do INSS com um pouquinho mais de formalidade, talvez até um pouquinho mais de respeito, teria sido bom. E eu não digo isso por solidariedade a um outro homem calvo. Eu digo isso porque a CPMI precisa definir a sua prioridade. Ou os parlamentares se esforçam para descobrir e entender os detalhes do esquema de corrupção, ou os parlamentares se dedicam a competir para ver quem lança a melhor ofensa contra o careca e assim gera o melhor videozinho para o TikTok. Do jeito que a coisa está indo, não é que a CPMI vai acabar em pizza como tantas outras antes dela. O perigo é não conseguir nem colocar essa pizza pra assar. Utilizando 100% da farinha, utilizando 100% da base. Ó, aí vem. Jogou lá no alto, buscou. Furou, não deu certo. Foda-se. O deputado Alfredo Gaspar é o relator da CPMI do INSS. Nessa função, ele é o responsável por conduzir as sessões junto com o presidente da comissão. Ele recebe e organiza as provas, ele também redige o relatório final. Funções importantes. Quem olhasse para o currículo do nosso debochado deputado Alfredo poderia concluir que ele está qualificado para a tarefa. Ele vem do Ministério Público de Alagoas. Antes de ser deputado, era promotor de justiça. Uma experiência adequada para preparar alguém para a relatoria de uma CPMI. Só que o Alfredo não estava interessado em agir como promotor. Ele quis agir como provocador. E o resultado é que, ao invés de colher informações que ajudem o Brasil a entender a fraude, ele só conseguiu colher mesmo
foi uma bela nota de repúdio da OAB contra a atuação dele. A seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil informou nesta quinta-feira que vai acionar a Comissão de Ética da Câmara e do Senado, além da Justiça, contra os políticos da CPMI do INSS. Uma confusão entre os parlamentares e o advogado do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, terminou com a suspensão da sessão da CPMI, que investiga fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social. E não foi só a OAB que reclamou. O presidente da comissão, que atua do lado dele, também fez isso. E essas reclamações são muito reveladoras sobre o quão desastrosa tem sido a condução dessa CPMI, que é tão importante. Nas comissões com os melhores resultados, a regra é uma certa sinergia entre presidente e relator, mas na do INSS, o presidente precisa ficar pedindo que o relator se comporte de acordo com as suas funções, mas só depois de cortar os microfones, para apaziguar a confusão e a baderna que o relator começou. Eu vou cortar os microfones. Mas eu não gostaria de fazer, mas vou ter que cortar. Senhores, eu pedi desde o início que, por favor, todos se manifestassem de forma ordeira, urbana e em respeito ao depoente. Aqui também eu quero estender esse pedido ao relator Alfredo Gaspar, que é homem experiente do Ministério Público, que a gente possa conduzir essa sessão dentro dos padrões que a população espera de nós. Não pense que o objetivo aqui é desaprovar a pessoa do relator Alfredo. Longe disso. Não é nada pessoal, mas é importante deixar claro que esse comportamento é muito mais útil para o engajamento do Instagram desse deputado que para o bom andamento de uma CPMI. Porque um bom uso dessa sessão é incompatível com um videozinho curto e na vertical. Um excelente exemplo disso está na participação de Fabiano Contarato. Ele conseguiu demonstrar que o Careca do INSS beneficiou uma certa associação, que mais tarde repassou dinheiro para uma empresa dele. Só que, para fazer isso, o senador Contarato precisou passar ali uns 10 minutos lendo uns documentos chatérrimos. Ótimo material para investigação, péssimo para as redes. Aqui tem uma procuração firmada pela ANBEC para o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, a quem confere poderes para especiais e específicos junto ao Instituto Nacional de Seguridade, o INSS, com vistas a representar a Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos ANBEC, com o objetivo de celebração de aditivo contratual em razão de acordo de cooperação técnica firmada entre a ANBEC e o INSS. Ora, então o senhor recebeu... O senhor pode verificar a data dessa procuração? Março de 2022. Era necessário ler a procuração, esse documento modorrento, porque é com ele que, com calma, o Contarato consegue construir uma demonstração de como esse esquema funcionava na prática. Primeiro, o Careca fazia o dinheiro do INSS e parar nessa associação. Olha a coincidência, em março de 22, o senhor recebe a procuração da ANBEC para celebrar a CT, e aí, aquela ANBEC que tinha um rendimento de R$ 135 no início do ano, passa a ter 16 milhões de rendimento. Foi isso que aconteceu. Aí, na etapa seguinte, a associação repassava o dinheiro para uma empresa dele. E não por acaso... O senhor, olha só, o senhor recebe a procuração em março de 22 da ANBEC para celebrar a CT no INSS, explode de 135 para 16 milhões e foi justamente no mesmo ano, no período que uma das empresas do senhor, que é a Prospect, recebe também. A ANBEC transferiu, está aqui nos autos da apuração, a ANBEC transferiu 11 milhões de reais para a Prospect. A Prospect vem de prospecção, de coleta, de captação de clientes. Então, veja, o senhor recebe em 2022 a procuração da ANBEC para celebrar a CT, que até então o senhor falava que não tinha esse poder. E aí a procuração está dizendo isso.
E, de repente, no mesmo ano em que a ANBEC tinha 135, por gentileza, o advogado está instruindo a resposta. O advogado está instruindo a resposta, senhor presidente. Não, por gentileza, enquanto que eu estou interrogando, enquanto que eu estou fazendo meu questionamento, aguarde. Como se vê, o Contarato também acaba entrando em conflito com os advogados do careca do INSS, mas tem uma baita diferença aí, porque ele demonstra com os documentos que o careca do INSS é bandido, ao passo que o relator não faz mais do que ofender o bandido e aí divertir a audiência. O autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Quando o relator se comporta dessa forma, ele acaba dando incentivo para que outros venham e façam até pior. Zé Trovão, por exemplo, se sentiu autorizado a partir para cima dos advogados do careca e de dedo em riste. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado. Tudo isso torna o parlamento brasileiro disfuncional. Raramente as casas legislativas votam ou, no caso da CPMI, investigam temas de interesse da população. E quando elas fazem isso, ou tentam fazer isso, aí acabam se rendendo ao espetáculo. Esse tipo de barraco pode até ser divertido, mas na boa, a gente já tem o BBB para isso. A função do parlamento é outra, mas desde que os celulares com câmera entraram aqui, esse espaço vive, cada vez mais, de performances. Num dia é parlamentar acorrentado, no outro é parlamentar de peruca, também tem os que preferem um literal chapéu de alumínio. Eu gostaria também de lamentar o que está ocorrendo aqui hoje. Eu estou usando esse chapéu de alumínio para representar o espírito da audiência, mas eu deveria estar usando um chapéu de palhaço, porque nós estamos aqui hoje num país sério. O cara de chapéu de alumínio reivindica seriedade. E não interessa se o que estava em discussão ali era astronomia, ufologia ou constelação familiar. O adereço diminui a sobriedade do ambiente, tanto quanto a presença de parlamentares alcoolizados ou aditivados por outras substâncias, o que também é um problema cada vez mais visível, pode acreditar. Esse é o estado de coisas. E não é só no Brasil. Os Estados Unidos também andam sofrendo cada vez mais com os efeitos da espetacularização. Só que por lá, a maior questão está no executivo. O presidente mandou trocar o retrato do antecessor pela foto de uma caneta automática, na galeria oficial. Essa é a tendência das democracias de massa, que ao entrarem em contato com as redes sociais, produzem mais memes que políticas públicas. Durante muito tempo, a gente foi ensinado a rejeitar o político profissional, essa figura hedionda. Política não tem que ser profissão, é o que nos diziam. Pois agora tá aí. O choque entre as redes sociais e as instituições democráticas se encarregou de mostrar pra gente que a alternativa ao profissionalismo e à formalidade é o amadorismo e o esculacho puro e simples. Quem reclamava da velha política deve estar se divertindo com a nova. Ponto final em mais um textão. Foi o sábio Milor Fernandes, um homem muito maduro, viu? Dedicado aos livros, mas também ao giz de cera, ao lápis de cor e à canetinha. Foi ele quem certa vez disse que em política não há nada mais velho que o novo. E olha que quando ele soltou essa, o Partido Novo ainda nem tinha nascido. Então não se trata de uma provocação direta, apenas uma realidade conceitual. Temos mais considerações finais no nosso PS. A partir daqui você vai ouvir as vozes dos apoiadores desse canal. Você pode se somar a eles, pode fazer parte dessa atração final. Dá uma olhada no comentário que está fixado no topo dessa caixa. Caixa linda na qual todo mundo está se comportando direitinho, hein? Tenho certeza. Muito obrigado por isso. Bora pro PS. Olha, o roteirista do Brasil é o cara que tem mais trabalho hoje atualmente. Essa CPMI do INSS é uma pantomima. É o careca que diz que não é o careca
do INSS, senador e deputado se estapeando. É realmente um circo de horrores. Minha gente, se estender uma lona, vira circo. O problema é que os palhaços da vez aí acaba sendo a gente, né? Acaba sendo o povo. É um escárnio com a população. Paga-se muito caro para ouvir cortes e mais cortes a respeito de figuras egocêntricas e que não merecem sequer a atenção da população, que dirá o voto. Mas é algo que sempre existiu, não é uma novidade, tanto que a gente até popularizou o termo de que CPI acaba em pizza, né? Acaba em pizza porque nunca foi o objetivo punir ninguém ou se fazer cumprir a lei, né? O objetivo sempre foi projetar politicamente aqueles que estão envolvidos ali naquela suposta investigação, né? Ou naquela encenação. Senhor Careca do INSS, quais foram os deputados e senadores que permitiram que o senhor indicasse pessoas no INSS, no Ministério da Previdência Social, terminando no maior roubo da história dos aposentados e pensionistas? Levando em conta que o Alcolumbre manteve o sigilo das visitas do Careca do INSS ao Senado, com certeza absoluta, perguntas como essa e muitas outras não vão ser respondidas. Eu acho que a CPMI vai ser mais uma farsa, vai ser mais uma grande pizza a ser servida em uma outra CPMI que vai se perder dentro das histórias incontáveis do folclore congressista. Há um livro muito bonito do jurista uruguaio Eduardo Culturi. Ele tem um livrinho que é um clássico, né? Um livro de cabeceira dos estudantes de direito, chamado Os Mandamentos do Advogado. E entre os 10 mandamentos, tem ali o mandamento número 5, salvo engano, que ele diz o seguinte, vou puxar aqui de cabeça, ele diz assim: luta, teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. É importante trazer esse conceito porque, de maneira analógica, né, o dia em que você encontrar a democracia formal em conflito com a democracia material, se você de fato é um democrata, você deve lutar pela democracia material, pela melhora na qualidade de vida das pessoas. Nós estamos no momento em que o direito está em conflito com a justiça, em que a forma está atrapalhando o conteúdo, né? E que os meios estão sendo privilegiados em detrimento dos fins. Depois do final, o finalzinho, depois do finalzinho, o finalzinho. Aquele neologismo muito criticado pelos jovens, principalmente por ser cringe. Aí eu não posso exagerar no meu diminutivo, mas vocês podem importar esse termo cringe para criticar o idoso aqui. Temos que trabalhar aí nessa justiça. Temos que ver como é que isso vai funcionar. Se você é a favor do finalzinho, expresse a sua aprovação nessa caixa de comentários, ou com uma inscrição, ou com qualquer outra interação, desde que ela me beneficie perante a realidade cruel desse algoritmo. Acho que era isso que eu tinha a acrescentar aqui. Valeu!